E responderam: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Essa foi a expressão da resposta do povo a Samuel. Eu sei que você conhece bem a história desse personagem, mas é importante entender que Samuel foi um dos maiores líderes, não é, israelitas, ou seja, um dos mais raros exemplos de serviço e de integridade ao Senhor. No meio de uma sociedade que tinha seus problemas, no meio de um povo que se tornou, não é, totalmente desconectado, totalmente desligado, um povo que com o passar dos anos foi se afastando de Deus. Ainda assim eu vejo e louvo ao Senhor, porque no meio dessa situação Deus tinha um remanescente fiel, cujo nome foi Samuel, juiz, sacerdote e, claro, líder que conduziu a nação por vários anos e levou o povo, não é, à presença de Deus. Sempre que Samuel atendia ao povo, ou em Mispá, né, ou Mispa, ou quando ele estava em Ramá, ou quando mesmo estava caminhando entre as cidades, ou quando ia, por exemplo, a uma missão como foi a Belém, na casa de Davi, sempre Samuel deixava um exemplo de integridade, de serviço, e a sua visão de liderança era realmente implacável. Eu sei que todos nós que exercemos função de liderança somos colocados o tempo todo em risco. O tempo todo nós temos que fazer escolhas, o tempo todo nós temos que escolher, o tempo todo a nossa integridade está sendo colocada em risco. A minha preocupação de hoje é que eu e você comecemos a entender, porque na maioria das vezes a gente compreende facilmente os conceitos. Na maioria das vezes a gente entende tudo o que tem que fazer. Na maioria das vezes a gente sabe. Se eu perguntar a você qual a conduta adequada para qualquer postura, você vai dizer: a conduta adequada é essa. E nós sabemos o que temos que fazer. O problema não é saber o que tem que fazer, o problema é tomar atitude. Samuel é desses exemplos para nós, que não viveu apenas na teoria. Samuel, ele é íntegro, não é na teoria, é na prática. Se você ler o versículo 1 do texto que li, diz assim: Samuel disse a todo Israel: atendi a tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. A pergunta que fica nesse primeiro versículo para a gente é: Samuel era líder há quanto tempo? Quanto tempo havia que Samuel estava aqui liderando esse povo? Se você vai encontrar no texto, não é, que Samuel foi líder, serviu ao povo por 40 anos. Samuel foi, não é, juiz em Israel, sacerdote, profeta, por 40 anos. Ora, esse Samuel, que era líder em Israel, cumpriu o seu ministério por 40 anos e ainda assim pôde dizer: eu defraudei alguém, eu enganei alguém. Pelo contrário, porque às vezes você fala assim: mas minha posição de liderança é para eu ser íntegro, pastor. Eu não posso deixar me levar por ninguém. Eu tenho as minhas convicções e precisa acontecer. Samuel nos dá um exemplo muito claro, queridos. Ele diz assim: olha, eu atendi a tudo o que vocês me pediram. Quem lê a Bíblia sabe que Samuel, ele era alguém que questionava, dizia assim: não, impossível. Vocês têm certeza? Samuel reúne o povo e diz assim: olha, vocês têm certeza que vocês querem um rei? Vou contar o que é um rei. E aí ele vai contar para o povo. O povo tinha que pagar imposto. Ele colocou isso até em termos práticos, dizendo assim: olha, vocês terão que produzir parte da colheita e entregar para o rei. Vocês terão que manter o palácio, manter a estrutura governamental, terão que fazer isso tudo. Essa é uma responsabilidade, mas mesmo assim o povo disse: não, nós queremos. Então ele atende, claro, né, com a quiescência, com a direção de Deus, ele atende o povo. Eu queria que você compreendesse algo importante. Tem muita gente associando a integridade a manter seus padrões e condutas. Ser flexível, ser alguém que atende às necessidades daqueles dos quais você está trabalhando, não precisa necessariamente ferir a tua integridade. Agora, o que eu não posso é abrir mão de princípios em nome de servir ao outro. E aí dizer: não, eu estou sendo íntegro, né, mas abrindo mão de princípios. Isso não dá para associar com integridade. Integridade é para nós algo tão importante, queridos, que muitas vezes, não é, se você parar para pensar, todas as vezes que você toma uma decisão como líder, cada decisão que você toma, ela passa por um filtro. O filtro dos seus valores, o filtro, não é, simplesmente é o que decide as suas realizações, ou seja, são os seus valores.
Aquilo que você acredita e que pauta a sua vida, eu costumo dizer que os valores são as molas propulsoras das nossas realizações. Nossos valores são aquilo que nos fazem mover no sentido daquilo que nós queremos fazer. E os valores são, acima de tudo, aquilo que nos leva às decisões. Imagina se eu e você comecemos a sustentar valores contrários a uma verdadeira integridade. Imagina se eu começo a tomar atitudes para agradar a um a outro, que vem ferindo princípios e valores que não devem ser feridos. Isso é não ser íntegro. Talvez, não é? Algumas pessoas até exaltam, né? Falam, não, o fulano é um líder maravilhoso, porque ele é muito hábil em tomar decisões. Tomar decisões é realmente algo desafiador. O problema não está em decidir o que fazer. Não é simplesmente ter a resposta certa para aquilo que precisa ser feito. A questão é que tipo de valores você tem alimentado para que as suas decisões, para que as suas realizações respeitem aos princípios que você acredita. Não adianta você ser alguém que simplesmente tenha um talento especial para tomar decisões, mas as suas decisões simplesmente não sejam ligadas, definidas, direcionadas pelos seus valores, ou por valores e princípios que te respondam ou correspondam à tua integridade. Não é fácil falar desse tema, porque muitas vezes, para falar desse tema, a gente tem que ir de encontro a muita coisa que é status quo, que é padrão, que é estabelecido. Mas o que eu venho aqui nessa noite dizer é que Samuel tem uma folha de serviço prestada para o povo, como líder exemplar nato que tomou decisões importantes. Mas o que era importante para Samuel? Era que Samuel, no final da sua carreira, dizer: eu defraudei alguém, eu enganei alguém, eu aceitei suborno de alguém, eu feri alguém. Não. Eu segui tudo que vocês quiseram, tentei liderá-los por esse tempo, mantendo íntegros os meus propósitos e valores. Aquilo que eu acredito, eu não abri mão, porque eu sei que é isso que faz de mim um verdadeiro líder. Eu sei, todos nós sabemos aonde podemos chegar. Existe uma coisa que a gente tem consciência do potencial que temos. Às vezes a gente não usa, mas a gente tem consciência que tem. O grande problema é que muitas vezes nós não usamos o nosso potencial, porque todas as vezes que a gente vai decidir, a gente quer dar um jeitinho e ferir os nossos valores. A gente, em vez de ser íntegro, a gente quer usar caminhos curtos. Atalhos são importantes, mas atalhos muitas vezes fazem a gente caminhar no sentido contrário àquilo que verdadeiramente nós acreditamos. São valores e que são, né, princípios. Então veja, a resposta de uma pergunta simples, o que importava para Samuel? Olha só o que ele diz: tu não nos exploraste, não nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Olha o que diz o verso 5 do mesmo texto, olha só. E Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontram culpa alguma em minhas mãos. Olha o que era importante para Samuel. Era olhar para 40 anos de serviço prestado, liderando uma nação que estava dividida em tribos que estavam colocadas cada um no seu lugar, sem ter um serviço monárquico estabelecido, sem ter um padrão de liderança estabelecido, mas sendo exatamente levantado por Deus como se fosse o bombeiro celestial, ou seja, aquele que ia apagar incêndio, porque o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, alguém se levantava para poder corrigir o povo. Samuel foi esta figura. Mas ele tinha algumas coisas que nos fazem admirar a sua integridade. O que ele fazia, pastor? Ele tinha os seus valores que acreditava e ele não abria mão disso. Então, Samuel, para ele era importante que cada um daqueles entendesse que Samuel não estava ali para se autopromover. Samuel não queria usar o poder, a posição, para crescer em termos de conhecimento, em termos de realização, mas ele queria antes terminar a sua carreira, olhar para trás e dizer assim: olha, eu fiz tudo o que foi possível fazer, mas eu fiz com todos os compromissos e valores e princípios que acredito, porque eu quero que vocês sejam testemunhas, e Deus também o é, de que eu não tomei nada e saio daqui depois de cumprir a minha tarefa sem culpar ou sem ter a culpa de ninguém. Ninguém vai poder apontar o dedo para mim e dizer assim: olha, mas você fez isso, há 10 anos atrás você fez isso. Ninguém pode apontar o dedo. Isso talvez hoje não seja tão importante. Eu confesso a você que em muitas situações, e em muitas companhias, e em muitas empresas, isso não é tão importante. Mas será que tudo que nós fazemos
Será que as decisões que nós tomamos, será que as ações que nós acreditamos não podem, de alguma forma também, não é, trazer para a gente a congruência com aquilo que nós acreditamos? Eu digo aqui, toda segunda-feira eu digo isso. Muitas pessoas são contratadas pela competência que têm e demitidas pela falta de caráter que têm. Às vezes a empresa não está esperando que você faça, que ela continue caminhando como ela veio até aqui. Às vezes a oportunidade que a empresa quer ver em você é que você seja íntegro com valores e princípios. Às vezes você foi tirado de um outro lugar para que você aplique a mesma conduta aqui, para trazer a essa empresa, quem sabe, resultados que eles tanto esperam. O que é isso? Isso é integridade. O que você acredita tem que nortear a tua vida 24 horas por dia. Isso é integridade. Mas para muitos isso é cabeça dura. Para muitos isso é falta de flexibilidade. Não. Eu queria que você entendesse e gravasse bem. O que importa para mim e para você, como líder, não é simplesmente fazer o melhor possível. É fazer sempre com integridade. E lógico, esse íntegro não vai de forma nenhuma evitar que eu leve aos melhores resultados. Porque quem é íntegro tem resultados, competência e realizações como meta. Quem é íntegro não está lá apenas para cumprir tarefa. Quem é íntegro não está lá para cumprir, sabe aquele negócio de cumprir tabela? Quem é íntegro faz sempre o seu melhor. Quem faz sempre o seu melhor faz boas semeaduras. Quem faz boas semeaduras tem boas colheitas. Então é importante ser íntegro. Então o mandato de Samuel como líder nos ensina isso, nos revela isso, tá? Que a integridade cabe em qualquer lugar. Mas quando todo mundo se posicionar contra mim, eu fico imaginando, Samuel, ele entra na história num momento crítico, gente. Vamos só entender. Ele nasce de uma mãe estéril, é ofertado a Deus como sacrifício. Ele vai para o templo ainda muito jovem. Ele é criado por um pastor, por um líder, por um pai adotivo que tinha outros filhos, cuja conduta desses filhos era uma conduta totalmente inadmissível, a ponto de que eles não foram aprovados por Deus. Eles foram reprovados, foram mortos num só dia. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não faziam. Samuel foi criado nesse meio. A integridade é tão grande em Samuel, e o compromisso com Deus era tão acima da média, que quando Deus quis uma voz profética lá dentro, ele não encontrou nem Ofni, nem Finéias, nem Eli, que já eram, o pai idoso, os filhos maduros. Ele encontrou um adolescente. Para esse adolescente, ele se revelou, e para esse adolescente, ele deu uma palavra de direção. Por quê? Porque Deus, ele viu em Samuel integridade. É importante você entender que a gente às vezes fala muito, das questões da vida conspirar a favor. Sabe o que eu entendo? Na vida comercial, no mundo da liderança que nós exercemos, eu sei, tudo, há uma congruência, há um agir de Deus, há um trabalhar da força que controla o universo para abençoar, para conduzir aqueles que são íntegros, não é? Eu acredito nisso. Mas o que mais me move, o que mais me faz vir aqui, é ter a convicção de que se eu não me mover baseado nos princípios da integridade das minhas escolhas, eu não vou conseguir. Não adianta. Imagina o líder que lidera uma grande companhia. E ele estabelece, por exemplo, um plano, como tem na moda agora, como aconteceu depois da Segunda Guerra, os japoneses criaram o plano de organização ideal para a empresa, o famoso 5S. É uma grande inovação, as grandes empresas todas usam. Imagina o implantador do plano 5S, ele implanta, mas aí os liderados não veem ele fazendo o que ele implantou. Imagina, se ele faz o S da organização, mas ele não tem o cuidado de cumprir com a sua responsabilidade no processo. O que vai acontecer com esse projeto? É um projeto falido. Daqui a pouco você vai dizer, você que implantou não acredita, por que eu tenho que acreditar? Isso vale para tudo, para a liderança de filho, gente. Que adianta dizer para meu filho, você não deve se envolver com drogas se o seu filho tiver envolvido com drogas. Meu filho, você não deve se envolver com bebida se o seu filho tiver envolvido com bebida. Meu filho, você não deve ser a pessoa que fala mal do outro se o seu filho só estiver falando mal. Meu filho, você não deve mentir, mas o tempo todo você está mentindo. Que tipo de exemplo? Porque os meus exemplos falam muito mais do que as minhas palavras. Quem é íntegro sabe a responsabilidade disso. Se eu for olhar para Samuel, eu posso encontrar em Samuel algumas características, algumas chaves para eu ser íntegro. Primeira coisa,
qual é a atitude que me leva a um tipo de integridade nesse nível? Se você pegar o texto da Bíblia, a primeira coisa que você vai encontrar, tá, está nos versículos 5, 6 e 7. Samuel vai dizer para o povo: o Senhor é testemunha, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês, o seu ungido aqui, ele está falando de Saul, do rei, não é? Ele está dizendo que hoje vocês não encontraram culpa alguma em minha mão. E eles disseram: nós testemunhamos. E aí, então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Não sei se você consegue entender o que Samuel queria dizer. Disse: olha, vocês estão aqui hoje frutos de um cuidado de Deus até aqui com vocês. Agora Samuel queria que o povo entendesse e descobrisse, né, que simplesmente estar ciente, consciente da minha parte na responsabilidade. Porque o que Samuel queria mostrar Deus fez a parte dele. Ou seja, se você não acredita nesse poderoso Senhor, você pode dizer: a força que rege o universo fez a parte dele. O sol nasce todo dia, põe todo dia, o dia tem 24 horas, nunca tem um dia menor que o outro, os dias, as horas, as estações se cumprem, enfim, a mudança de clima, talvez a chuva não seja como antigamente, né? Tinha data para começar, tinha data para terminar. Eu sei que muita coisa mudou, nós mudamos muito o formato da nossa natureza, mas ela continua aí, a Terra continua com seu movimento de rotação, de translação, com seus equinócios e solstícios, do mesmo jeito. Mas isso existe. Agora, o que é responsabilidade do universo está sendo feito? Você está respirando, você tem oxigênio, você está de pé, você está vivo. Agora a sua parte você tem que fazer. O que Samuel queria dizer, povo, era: vocês vão ser colocados diante de Deus agora por julgamento, para avaliar aquilo que era de responsabilidade de Deus fazer, ele fez, e vocês? Não adianta eu querer culpar a minha falta de integridade dos outros. Olha o que Samuel diz aqui no versículo 20 até o 24. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir ao Senhor, mas sirvam ao Senhor de coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, não pode livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-lo o seu próprio povo. E longe de mim que seja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Olha só o que Samuel queria que eles entendessem. Deus já havia cuidado dos detalhes, agora era a hora de você pensar, né? Veja, Samuel faz com que todo o povo entendesse que todos esses anos, a integridade que ele tinha é porque Deus havia sido íntegro com a vida dele. Deus havia dado a ele a capacidade de servir. Então agora ele queria honrar a Deus com a sua vida. Eu quero, como esse curso é um curso totalmente eclético, a gente não está falando só a cristãos, só a evangélicos. Talvez você tenha uma outra fé. Eu respeito. Eu queria que você entendesse que independente disso, eu e você somos chamados, escolhidos pelo universo para um tempo. Deus nos deu essa oportunidade. Eu chamo de Deus, você pode chamar do que você quiser, mas nos deu essa oportunidade para esse tempo. E tudo aquilo que nós temos de necessidades e ferramentas já nos deu. A necessidade agora de você ser íntegro com você mesmo, responsável com você mesmo e tomar a posição daquilo que você precisa fazer. Sabe de onde nós tiramos a resposta da integridade de Samuel? É porque Samuel servia ao Senhor com tudo aquilo que lhe era possível. Samuel entendia o seu papel da responsabilidade como liderança. Sabe que você vai motivar e vai levar você a exercício totalmente comprometido com a liderança? Quando você tiver consciência da sua responsabilidade. Eu faço uma pergunta para você já para terminar, né? Meu Deus do céu. Que plano você concebeu para desenvolver a mesma perspectiva que manteve Samuel nos trilhos todos esses anos? Eu sei, nem sempre as coisas acontecem como nós programamos, gente. Às vezes você, nos seus mais negros planos, você não imaginou que nós íamos ficar 1 ano de pandemia. Imaginou que 1 ano depois de ter começado essa loucura, nós teríamos dias de mortes assustadoras. Ninguém conseguiu prever uma desgraça desse tamanho. Nos mais negros planos da história, você não via alguém apostando, não, vai ser um 2020 assim. Não tinha, por quê? Porque ninguém conseguia prever uma situação dessa. Agora, o que me assusta
é que as circunstâncias, elas são totalmente indiferentes a gente. Indiferentes a gente. Agora, tem uma coisa que eu aprendi. Nem tudo está alheio ao que você decide fazer. Talvez 5, 10% do que aconteça está alheio a você. Você não tem condições de gerir o tempo, ou a qualidade do sol, ou o calor do sol, ou o dia de chuva, ou o horário de escurecer, o horário de amanhecer, ou o dia que chove, o dia que não chove. Não está no seu controle. Mas plantar, preparar a terra, se movimentar para a responsabilidade, está no seu controle. Se preparar para a função que você está no seu controle. Se preparar para ser o que você precisa ser, no tempo que você precisa ser, está no seu controle. Ser alguém íntegro com aquilo que você escolheu fazer, está no seu controle. Ser responsável pelas responsabilidades, ou assumir a responsabilidade daquilo que você foi colocado para fazer, está no seu controle. Não adianta você querer jogar para o outro. Está no seu controle. Agora, você precisa então pensar hoje, que visão você tem das coisas? Você tem sido otimista, mesmo diante das crises, ou pessimista diante das crises? Você tem sido alguém que é crédulo em tudo que pode acontecer, ou incrédulo com tudo que pode acontecer? Você tem ainda força para continuar, ou você desistiu de tudo? Essas respostas são as molas que vão te fazer caminhar rumo à integridade. Eu só consigo manter-me firme no trilho da integridade se eu realmente tenho total convicção de decisões e ações que me são úteis e importantes. Então, eu queria deixar essa palavra com vocês, não é, hoje. E aí, fazer você entender que olhar para esse texto de Samuel nos lança um desafio. Eu vou terminar essa aula de hoje com esse desafio. Veja, se você dar uma rápida olhada no caráter desse exímio líder, e você, quem sabe, né, talvez ler a Bíblia não é o seu costume, mas se você pegar qualquer consulta no Google sobre, não é, o Samuel da Bíblia, você vai encontrar traços da personalidade dele. O meu desafio para você é: se existe um perfil de caráter nesse Samuel, né? Ou seja, o Samuel que é ainda menino, no momento crucial da sua história, se tornou um dos maiores líderes de Israel, um dos maiores exemplos, alguém que caminhou paralelo à corrupção e não se corrompeu, alguém que caminhou podendo ser influenciado. Quantas vezes, não é? Eu não sei, mas quantas vezes Ofni chega, deixa de ser bobo, rapaz. O bom é isso aqui, ó. Ele se prostituindo lá com as mulheres que iam ao templo, né? Tomando daquilo que não era devido, fazendo o que era indevido, sendo totalmente desonestos com Deus. Mas Samuel caminhou paralelo a tudo isso, mas não se contaminou. Esse é o caráter de Samuel. Samuel, o caráter dele era tão ilibado, que ele via todas as situações. Ele não era cego, gente. Ele convivia com aquele problema. Ele sabia da negligência de Eli. Mas o dia que Deus mandou uma palavra para repreender Eli, ele ficou com medo. Falou assim: nossa, eu vou falar para ele não. Ele é meu líder. Ele é meu pai adotivo. Ele tem, né, importante demais. Eu não vou. Ele temeu trazer o recado de Deus para Eli. Por que ele teve isso? Porque ele tinha um conceito na cabeça dele. Não é a conduta que me define respeitar liderança. Ele respeitava porque era liderança. O exercício da liderança fazia Samuel reconhecer pelo seu caráter a sua posição. Uma análise simples do caráter de Samuel ensina para a gente que eu e você temos que ter o cuidado de que a nossa vida, mesmo sendo jovem, porque tem pessoas que justificam as suas cabeçadas pela sua parca idade, pela sua pouca idade. Tem pessoas que falam: não, mas eu tenho o direito de errar, até afinal de contas sou humano. Embora Samuel, sendo muito jovem, ele era alguém que rigorosamente seguia os padrões de conduta que forjavam um caráter de um juiz, de um líder, de um governador, de alguém que exerceria uma função estratégica dentro da nação. E aí você fala assim: que colheita ele teve disso? Né? Você pode dizer assim: mas isso é um sacrifício muito grande. Ter tudo à mão e não abrir mão de nada.
Mas o texto diz para nós que no final da vida, ele olha para trás, diz assim, pisei na bola com alguém aí, galera? Então, tá tudo claro que eu não tenho culpa, né? Ou seja, eu fiz toda essa minha caminhada para chegar até aqui hoje, para poder fazer agora um checklist e dizer, eu tenho, não é? Em cada atitude, eu coloquei o meu caráter à prova e a minha integridade à prova. Gente, eu preciso parar, né? A gente se empolga. Eu queria que você, hoje, fizesse um exercício simples. Vou voltar a falar de integridade na próxima aula, mas quais são o sistema de valores que te inspira? O que faz você levantar pela manhã de casa e fazer o seu trabalho, cumprir sua tarefa e sua função? O que te dá capacidade de se mover quanto às suas responsabilidades? Avalia isso. Se por alguma razão os seus valores não estão sendo respeitados nas suas atitudes, eu te convido hoje a fazer um compromisso de integridade. Inteireza naquilo que você acredita. Deus abençoe você. Foi muito bom estar com você aqui nessa noite de segunda-feira. Abençoe sua vida, sua casa, sua família. E eu quero orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por tudo que és. Obrigado pela mais essa oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor nessa noite. Obrigado pela vida, pela saúde, pela paz, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Em nome de Jesus. Até segunda-feira que vem. Deus te abençoe.